Presidente, me lembro do falecido advogado, grande processualista Ovídio Batista, e gostava de dizer: as fáceis já pegaram todas. Portanto, só ficaram as que são difíceis mesmo. E a discussão que está sendo travada aqui, e o próprio reajustamento de votos, bem demonstra a complexidade da questão que está em discussão. Eu havia votado anteriormente no sentido da prescritibilidade, pelo meu entendimento de que a regra geral em direito é a da prescritibilidade e que a Constituição possui alguns dispositivos específicos em que ela própria prevê a imprescritibilidade. E, portanto, eu interpretei o parágrafo 5º do artigo 37, por não conter uma proposição expressa no sentido da imprescritibilidade, eu o interpretei como não sendo um dispositivo que pretendesse dar fundamento a essa imprescritibilidade. Apenas relembrando, nós estamos aqui tratando das hipóteses de ressarcimento ao poder público. O parágrafo... Estou atrapalhando, não, né? O parágrafo 5º do artigo 37 prevê o seguinte: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 5º, portanto, cuida das ações que causem prejuízo ao erário, sem identificar a natureza desta ação, e ressalva as ações de ressarcimento do erário. Nós decidimos, em caso pretérito, que, sendo a hipótese de ilícito civil, há prescrição no prazo de 5 anos. Portanto, nós já não interpretamos esta cláusula final no sentido da imprescritibilidade. Isso é fato. O que é novo na presente discussão é se o ato que cause o dano ao erário decorra de uma conduta qualificável como improbidade administrativa. Uma conduta qualificável como improbidade administrativa, ela envolve ou o enriquecimento ilícito do agente público, ou envolve o doloso ferimento de princípios da administração pública, ou o prejuízo ao erário. E aqui, nesta hipótese, que é a do artigo 10, há inclusive possibilidade de que seja uma improbidade culposa. E eu estou destacando isso porque isso faz diferença na minha conclusão ao desfecho desse voto. Portanto, eu, ao votar, segui o que considero ser a regra geral do direito brasileiro, que é a imprescritibilidade. Antes de concluído... Que é a prescritibilidade. Antes de concluído o julgamento, todavia, me foram trazidos diversos elementos retratando o impacto que esta solução produziria sobre o enfrentamento que hoje se faz no Brasil em relação precisamente à corrupção e aos atos de improbidade. Eu gostaria de declinar de uma maneira bem explícita o tipo de raciocínio que norteia as minhas decisões judiciais. Também não estou atrapalhando vocês aí, não. É que, em primeiro lugar, um juiz deve reconduzir a sua decisão a uma norma jurídica. Esse é o passo inicial. Portanto, o juiz não pode decidir com base na Bíblia, com base no Alcorão, com base no marxismo-leninismo
ou com base em qualquer outra filosofia. Ele precisa ter uma norma jurídica à qual reconduza a sua decisão. Esta norma jurídica pode ser um princípio ou pode ser uma regra. Mas seja como for, as possibilidades e limites da atuação do juiz devem estar dentro das possibilidades semânticas da norma que lhe cabe interpretar. Fora disso, é legislação ou é invenção. Portanto, o primeiro passo que o juiz deve fazer é interpretar a norma dentro das possibilidades semânticas que ela oferece. O segundo passo, a meu ver, de uma decisão judicial, e é assim que me comporto sempre, é verificar se há valores ou direitos fundamentais envolvidos naquela discussão. E se houver, a obrigação do juiz é fazer valer esses valores e direitos fundamentais, e não há popularidade ou impopularidade que possam afastar o juiz deste dever de fazer o que é constitucionalmente correto. Superadas as duas primeiras fases, que é a das possibilidades semânticas da norma, e verificado se há direitos fundamentais em questão, eu acho, sim, que o juiz deve produzir o melhor resultado possível para a sociedade. Portanto, uma decisão tem, em primeiro lugar, uma dimensão normativa, tem que ser reconduzida a uma norma. Em segundo lugar, uma dimensão deontológica. O juiz tem o dever de fazer cumprir a Constituição. Superadas essas duas fases, eu acho que o juiz deve produzir o resultado que melhor atenda ao interesse da sociedade. Antes do término desse julgamento, presidente, tendo levado em conta os argumentos jurídicos e muitos argumentos que me foram trazidos ao longo deste intervalo que mediou o primeiro julgamento do outro, sobre as dificuldades, quando não impossibilidade, de recuperação, muitas vezes, de dinheiros desviados, em que há uma delonga administrativa, há uma delonga no processo penal, eu me convenço que, como regra geral, a prescritibilidade, neste caso, não produz o melhor resultado para a sociedade. Eu gostaria aqui de qualificar um pouco a minha mudança e talvez restringir ligeiramente em toda a extensão proposta pelo eminente relator, ou talvez haja consenso quanto a isso. É que a lei de improbidade, ela prevê hipóteses em que a improbidade é dolosa e ela prevê, no artigo 10, a possibilidade de culpa. Eu gostaria de cingir a imprescritibilidade do ressarcimento às hipóteses de dolo e excluir as hipóteses de culpa, em que por uma falha humana não intencional se tenha eventualmente causado um prejuízo ao erário. Portanto, eu estaria, presidente, reconsiderando o meu ponto de vista para entender imprescritível a ação de ressarcimento de dano nas hipóteses do cometimento pelo agente público de uma improbidade dolosa. E aqui, apenas para deixar claro, o que eu acho que se faz ao se admitir a imprescritibilidade apenas da ação de ressarcimento é dizer: as sanções previstas na lei não podem mais ser aplicadas. Portanto, perda da função pública, perda de direitos políticos, isso não decorre, e, portanto, isso continua prescritível. Agora, se um agente público ímprobo tenha praticado um ato de corrupção, tem consigo ainda o produto da improbidade,
o produto do desvio e isso possa ser judicialmente demonstrado, não tenho conforto em dizer que ele possa conservar o produto do crime ou o produto do desvio sem que o Estado possa pretender reavê-lo. E aqui, no ponto específico enfatizado no memorial da doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, e que já havia sido mencionado também no voto do ministro Fachin, é a impossibilidade de uso campeão de bem público. Portanto, nem mesmo o posseiro de boa-fé pode se tornar proprietário de um bem público, mesmo que o tenha em sua posse prolongada de boa-fé. Se a Constituição não admite esta hipótese, me parece difícil admitir que alguém que tenha a posse de um bem público desviado e, portanto, de má-fé, não possa ser objeto de uma demanda judicial para reaver esse bem. De modo que, convencido por esses argumentos, eu estou, presidente, reajustando o meu voto para considerar a imprescritibilidade nas hipóteses de improbidade dolosamente comprovada. E aqui eu acho que não é o caso de se discutir rito, mas eu pessoalmente nem acho que seja rito de improbidade. Eu acho que é uma ação, provavelmente ordinária, de ressarcimento, que tem como questão prejudicial o prévio assentamento de que ocorreu um ato de improbidade, com todo o direito de defesa do réu também nesta hipótese, e sem que nesta ação, como me parece intuitivo, se possa pretender aplicar qualquer sanção associada à improbidade, porque o ressarcimento ao erário não é uma sanção. O ressarcimento ao erário é a reposição da situação ao status quo ante. Devolver aquilo que alguém se apropriou indevidamente não é sanção. Sanção pode ser multa, sanção pode ser reclusão, sanção pode ser perda de direito, mas devolver o que não deveria ter tomado, não considero que seja uma sanção. Agora, no caso concreto, eu teria duas possibilidades aqui. A primeira é a de me alinhar com a posição que o ministro Fachin verbalizou incidentalmente, que é a de determinar a volta dos autos para que o tribunal, que reconheceu a prescrição, aprecie o mérito. Ou, nesse momento estou pensando alto, a condenação... na verdade, não houve condenação aqui, porque o juiz extinguiu o processo com o julgamento do mérito pela prescrição. Então, não tem alternativa. Houve em primeiro grau a condenação. O juiz de primeiro grau entendeu em que sentido? Pôs todas as sanções. Condenou. Condenou e não houve o recurso. Todas as sanções. As outras, por isso que se nós determinarmos retorno, se eventualmente prevalecesse essa tese, nós teríamos que restringir, que é exclusivamente quanto ao ressarcimento, porque houve uma pronúncia de prescrição abrangendo todas aquelas sanções punitivas, né, impostas de primeiro grau de toda a ordem civil, com a extinção penal da ação. Certo. Por E isso o caso aqui, como necessário. bem enfatizou o doutor Jorge Otomelin da tribuna, o caso é bem inusual, assim, quase ridículo nas suas cifras, quer dizer, R$1.000 a mais por uma Kombi. Portanto, o problema é que nós não estamos aqui em função do caso específico. Nós estamos discutindo uma tese que vai impactar... Por causa da repercussão geral da matéria. Por causa da repercussão geral da matéria. Mas eu me alinharia, portanto, a mandar baixar, sendo que nós reconhecemos a prescrição de qualquer sanção associada à improbidade, porém, não estando prescrito, se o juiz
entender o caso de condenar, a eventual reparação de dano. Desde que dolosa conduta. Eu acho, ministro Lewandowski, que o doloso é muito importante. Até pelo aspecto que o ministro Gilmar observou, que eu acho que é relevante. E refletindo sobre o que Vossa Excelência está dizendo, eu estaria inclinado, se vencido, a acompanhar essa tese, que me parece um pouco mais consentânea com o direito de defesa. Essa proposição de Vossa Excelência, ela se mostra consentânea com a recente alteração da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, que alterou o artigo 28, e ele foi alterado pela Lei 13.655 de 2018, portanto, recentemente, que diz o seguinte: o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Isso. Pois então é isso. Quer dizer, e este... Aliás, é uma excelente lei, diga-se de passagem, foi uma inovação importante. Pois é, e foi inspirada pelo professor Floriano de Azevedo Marques, que é diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é professor, jovem professor titular de Direito Administrativo. Concordo com Vossa Excelência que, em boa hora, isto foi introduzido em nosso universo jurídico. Portanto, a proposição de Vossa Excelência, a meu ver, encontra conforto, inclusive, na vontade dos representantes do povo recentemente manifestada no Congresso Nacional. Portanto, como voto, presidente... Portanto, neste caso, eu indago do ministro Edson Fachin e apenas volto a Vossa Excelência, ministro Barroso, apenas para ver se há este alinhamento quanto ao voto de Sua Excelência. Eu estou acolhendo as sugestões do ministro Luiz Roberto Barroso e assentando que, se houver provimento do recurso, o retorno ao TJ se dê para apreciar exclusivamente a pretensão de ressarcimento. E, na tese, estou incluindo o vocábulo doloso na prática dolosa da improbidade. Estou acolhendo a imprescritibilidade. Para assentar a imprescritibilidade. Seria exclusivamente para os casos de atos de improbidade dolosamente comprovados. Ou pela prática dolosa de improbidade administrativa. Sim, exatamente. Neste caso, seria um provimento parcial, seria para devolver, porque prover para devolver e não para o fim específico. Eu até tinha inicialmente... Eu tinha formulado meu voto nesse sentido. Meu provimento seria parcial para devolver e afastar. Mais ainda agora, se o que se põe como voto de Vossa Excelência seria para que o tribunal reexaminasse, no caso específico de ter havido assim, a comprovação dolosa de improbidade. Para afastar a prescrição no que se refere ao ressarcimento. Presidente, eu só sugeriria que nós dessemos, se for o caso, se prevalecer essa compreensão, provimento parcial ao recurso para afastar a pronúncia da prescrição exclusivamente quanto Exatamente, estamos de acordo. Porque no segundo grau se pronunciou a prescrição com relação às outras punições, às outras sanções. Então, exatamente por isso que eu disse, o provimento parcial seria para devolução, para que o tribunal verificasse este dado, só este dado. Ministro Barroso, indago se põe de acordo. Ministra Rosa, então, acompanharia. Ministro Fux, volta à tomada. Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência, acompanhou o ministro Alexandre Moraes. Eu teria uma terceira proposição, mas nessa altura eu não vou abrir. Eu, inicialmente, tinha acompanhado, eu fiz um primeiro voto acompanhando, achando que Vossa Excelência ia exorar exatamente no sentido da imprescritibilidade da execução. Quando Vossa Excelência reafirmou, eu tive que reajustar para formular, então, o voto no sentido do passamento parcial, nesse sentido que agora se instala. Seria para afastar todas as sanções do artigo 12, presidente, da Lei 84/29. Mas para o fim de proclamação, eu acho que ficaria pelo parcial provimento para devolução para os fins apenas de manutenção neste caso. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Mas, se por ocasião da elaboração da tese faltar um voto para compor a maioria no sentido da argumentação agora proposta pelo ministro Barroso, eu voltaria a me pronunciar. Mas, neste momento, eu acompanho o relator pura e simplesmente, e na elaboração da tese talvez eu evolua para acompanhar o ministro Barroso. Pois não.
Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência acompanhou o relator? Eu continuo acompanhando o relator, presidente. E continuo também com muitas dúvidas em relação a toda essa temática, tendo em vista a amplitude da lei de improbidade. Mesmo a ressalva agora colocada no voto do ministro Barroso quanto a fatos dolosos, não dá cobertura para várias das situações que nós temos. Veja que essa é uma lei nós temos o artigo 9º, que trata da improbidade que importa em enriquecimento ilícito. Mas temos também os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. E aí temos uma série de situações, algumas que podem ensejar dúvida. Por exemplo, realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou